Boa noite, bem-vindos. Num formato, né, não diria estranho, mas de certa forma, né, não é aquele calor da Campus Party. Acho que só quem já foi na Campus Party sabe do que eu estou falando. Toda aquela conexão, aquela troca. Espero que a gente consiga aqui nesses próximos 55 minutos trocar um pouquinho e levar um pouco do que a gente está pensando aqui do nosso lado para vocês aí, seja onde vocês estiverem, em qualquer lugar desse mundo afora, dessa internet mais especificamente, pessoal. Queria usar aqui, vocês já leram as nossas bios por aí, mas acho importante a gente se apresentar, falar por que a gente está aqui, para a gente conseguir ser assertivo e contar de onde a gente está falando, né? De que lugar a gente está falando, sobre como é que vocês aprendem, né? Como é que a gente se desenvolve. A gente criou aqui esse paralelo com tecnologia, porque a gente sabe que muitos de vocês estão nesse lugar, assim como a gente, né? Trabalhando com tecnologia, se relacionando com esse mundo digital. E eu queria pedir para que Fábio Ribeiro se apresentasse. Depois disso, quero me apresentar, a gente vai passar um vídeo para colocar todo mundo na mesma intenção. Pode ser? Legal. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar nesse fórum de contabilidade. Opa! Não é de contabilidade. Na verdade, eu sou contador, então eu sou um estranho no ninho aqui. Sou formado em ciências contábeis e é esquisito, né? Eu estar num ambiente tido como o suprassumo da tecnologia, onde os debates acontecem. Mas é isso. O meu caminho ele foi criado de um jeito completamente aleatório. E para que isso não aconteça com todos vocês, a gente também usou figuras de programação para entender sobre autodesenvolvimento e autoprogramação da nossa carreira. O que me levou de ser um contador a ser um sócio de uma empresa de tecnologia foi o acaso, mas contar com o acaso é uma das coisas que a gente não deveria ter na lista de prioridades. Assim, né? A gente poderia tomar um pouco as rédeas das nossas carreiras e tentar aplicar conceitos de programação também em desenvolvimento educacional, em desenvolvimento profissional. É o que a gente vai trazer aqui, os nossos acidentes como antídoto para que vocês tenham clareza de se autoprogramarem, de se autoconhecerem, mas antes disso, praticarem também um pouco de autodesconhecimento. Quando a gente sabe o que a gente não sabe, a gente se torna bons programadores e cria boas carreiras. É o que a gente vai tentar expor para vocês. Fábio, sócio da Mastertech, boa noite. Perfeito. Eu estou do outro lado, Fábio Ribeiro. Eu nasci na tecnologia com um pai programador, que eu cresci no meio de disquetes e cartões perfurados. E só depois eu entendi a importância de estudar meu próprio cérebro, psicologia comportamental. Estudar eu sempre gostei, mas eu acho que eu não sei se eu sabia aprender, sabe? Mas eu não tinha clareza, né, do que eu deveria estar preocupada quando o assunto era aprendizado. E os últimos 10 anos foram muito importantes para mim, para minha carreira, para que a gente conseguisse chegar aqui hoje, numa quinta-feira à noite, e falar, depois de 6 anos de escola, o que a gente aprendeu, né? Quais são os paralelos entre desenvolvimento de código e desenvolvimento de seres humanos. Obviamente que aqui a gente vai colocar mais perguntas do que respostas na cabeça de vocês. A gente espera que assim vocês consigam movimentar e aprender, tá bom? A gente, especificamente aqui na Mastertech, pessoal, a gente é uma escola que flui. A gente gosta de falar que a gente ocupa espaço, né? A gente acha essas oportunidades de negócio, principalmente em empresas. Então, hoje, né, alguns de vocês talvez já tenham visto cursos da Mastertech. Se vocês entrarem lá no site, tem 2 cursos, né, que são os nossos principais cursos: programação para não programadores e formação de product owners. Mas hoje, grande parte da nossa operação está em torno de empresas. Como é que a gente pode reorganizar pensamentos e matrizes culturais para que as pessoas possam usar tecnologia, possam implementar tecnologias modernas, por exemplo, em grandes bancos? Como é que eu pego uma pessoa que programava em COBOL e ponho ela para programar em Java para web, usando toda a stack ágil? Olha que bonito. Então, a Mastertech se dedica a essas jornadas educacionais, e por isso que a gente está aqui. E mais do que isso, a gente acredita que, por ser uma escola, né, a gente tem começo, meio e fim, mas mais do que isso, a gente precisa ensinar as pessoas a aprender, né? Isso, a frase não é minha,
é do Jacques Delors, quando ele foi escrever o relatório da Unesco sobre o futuro do aprendizado, né, como seria essa virada de milênio. Ele falou que um dos pilares da educação desse novo milênio seria aprender a aprender. E a gente acredita muito que isso é um loop infinito, e para isso a gente vai ter que se preocupar um pouco mais na forma como a gente faz isso. Por isso, a gente preparou um vídeo aqui há algum tempinho atrás já, né, Fá, para uma iniciativa chamada Mastertech Humanos Digitais, para colocar todo mundo no mesmo lugar. E aí, a gente já começa a compartilhar aqui algumas ideias. Posso dar play no vídeo ou você quer falar alguma coisa? Não, eu quero dizer que o nosso slogan é uma escola que flui, e fluidez é uma função de programação, né? Códigos bons são códigos que permitem fluidez, que permitem adaptação, que se regeneram a partir de feedbacks. Então, a fluidez tem a ver com esse aspecto regenerativo, né? Esse aspecto de absorver o acidente e transformar em produto, e transformar em energia. Então, é o que a gente também vai salientar para vocês. Vejam os vídeos, se deleitem com a nossa produção hollywoodiana, caseira, e considerem que os atores não estão aí por conta da pandemia. Distanciados. Exato. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Tem resposta para todas essas perguntas? Será que a gente sabe? É óbvio que temos. Você tem? Sim, o não também é resposta. Como bons programadores, tudo tem resposta. Ela só não é afirmativa. Ela só não é boa, né? Tipo, por quem você aprende? Não Exato. sei. Não sei uma resposta. Exato, tem resposta. Ela pode te levar num loop de indecisão, de procrastinação, mas tem resposta. E não é resposta. E não é a resposta mais saudável para poder construir um processo educacional, porque nos permite, enfim, abrir as oportunidades, certo? Perfeito, mas acho que, para além da gente se preocupar com essas respostas, eu queria analisar as perguntas desse vídeo, né? Reparem que quase todas elas estão na primeira pessoa, né? Para além da gente decidir o formato, pessoal, aprender é uma decisão pessoal, única e exclusivamente sua. Por mais que alguém tente te ensinar algo, por mais que você tenha professores extremamente dedicados, você vai ter que decidir aprender. Você vai ter que decidir estar ali, né? Não adianta você simplesmente tomar decisões como, por exemplo, quando a gente está no avião, né? E ele me alerta sobre a necessidade de que eu primeiro garanto o meu oxigênio antes de ajudar os outros. Não está fazendo isso porque ele quer que você mate uma criancinha, certo? Ele está fazendo isso porque existe a necessidade de que você garanta a sua sobrevivência para que você possa ajudar ainda mais pessoas. Então, por mais que você queira decorar a resposta de uma prova, a gente não vai conseguir ter longevidade, né, nessa decisão. Por isso, todas as perguntas estão em primeira pessoa, Fábio Ribeiro. Exato. Porque é importante que a gente decida. E tem um aspecto bastante de Java, de microserviço, de gastronomia, enfim, de zoologia, quer que seja. As pessoas vão lá e estudam aquilo, ok. A gente pode determinar os nossos passos de acordo com oferta e demanda, é o mais normal, talvez seja o mais adaptável às economias, mas em tese, quando você faz só isso, você acaba se desconectando daquilo que você tem de aptidão natural, das suas próprias habilidades. Então,
É importante, a metáfora do avião é importante para que vocês também recorram a conhecimentos inatos, internos, predisposições de vocês, para que a gente sim observe a oferta e demanda de mercado, mas que a gente também se preserve ao ponto de trabalhar com coisas que a gente goste. Então, essa reflexão é importantíssima e ela leva a esse canal de outros pensamentos. Eu acho que outro dilema importante, né, que a gente vai ter que aprender a lidar, pessoal, para além da gente colocar tudo na primeira pessoa, a gente vai ter que recorrentemente lidar com aquilo que a gente não sabe, né? Você falou uma coisa importante de que o não também é resposta, né? A gente ter clareza do que a gente não sabe, do nosso autodesconhecimento, tem um valor muito grande. E tem um físico, que inclusive já deu palestra na Campus Party, Marcelo Gleiser, eu vi uma palestra do Marcelo Gleiser na Campus Party de 2017 ou 16, onde ele estava falando sobre outro assunto, mas ele tem um livro importante que traz esse paradoxo, que quando a gente está pensando em aprendizado, pessoal, eu vou ter que olhar para a terra firme do conhecimento com maturidade, então, os contornos do meu aprendizado, mas toda vez que eu coloco uma pedrinha nova, toda vez que eu aumento a área do meu conhecimento, que eu aprendo alguma coisa nova, eu aumento também o contato com a costa do desconhecido, que é o oceano inteiro. Então, a cada novo conhecimento, aumenta a sua possibilidade de fazer novas perguntas, o que potencialmente pode trazer uma frustração, em certa medida, se a gente não tiver esperto que conhecimento, né, acrescer conhecimento na sua ilha pessoal, vai aumentar também o contato com o oceano desconhecido, vai aumentar a sua costa da ignorância. Eu acho isso bonito, né? No livro tem exatamente essa frase, né? A cada novo conhecimento eu aumento a minha costa da ignorância. Então, eu aumento a área de conhecimento, mas eu aumento também a quantidade de perguntas que eu deveria fazer. Beleza? Então, 2 recados dados, é um loop infinito, sempre na primeira pessoa, como disse o vídeo, e eu vou precisar aprender a lidar com essa frustração, né, de equilibrar a ignorância e novos conhecimentos. Ao adquirir um novo conhecimento, eu vou ter que fazer mais perguntas. Então, claros, pessoal? Espero que sim. Eu não estou vendo o chat, mas eu espero que sim, a turma se engajem aí na conversa para vocês trocarem tendo algumas discussões, tá bom? Mais especificamente, acho que são reflexões necessárias para além da primeira pessoa e para além da nossa costa, da nossa ilha do conhecimento, tá? Quando a gente começou a pensar no tema da palestra, né? Então, você desenvolve códigos como você se desenvolve e vice-versa, né? A análise reversa também ela é útil. A primeira coisa será que a gente está se tratando como adulto? O que eu quero dizer com isso, né? Eu não estou chamando ninguém de criança, não. Mas quando a gente olha para o termo adulto e para necessidade que a sociedade impôs, né? De quando a gente passa dos 18 anos, a gente demonstre capacidade. E olha essa definição, Fábio Ribeiro. Demonstrar capacidade de agir, pensar e realizar algo de maneira racional e equilibrada. Queria muito que todo adulto fosse equilibrado. A gente hoje, né, deixa barato algumas áreas da nossa vida e a gente não acaba se colocando nessa postura de adultos. E uma das provocações que eu queria fazer para vocês é que quando a gente está falando de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, por vezes a gente acaba não se tratando como adulto. A gente acaba querendo virar um aluno infantil, esperando que as pessoas me deem as respostas certas. Então, acho que a primeira reflexão que a gente tem que fazer quando a gente está desenvolvendo um código, quando a gente está dentro de um contexto de trabalho, eu estou trabalhando como adulto, eu estou querendo, né, trabalhar de forma racional e equilibrada. Será que eu estou sendo racional e equilibrada em todas as minhas decisões de aprendizado? Não sei. O que você pensa sobre isso, Fábio Ribeiro? Você acha que todas as decisões são racionais e equilibradas? As minhas certamente não foram, né? Porque, em tese, eu transferi muito do meu processo educacional para outras pessoas e para outros contextos. O somos adultos aqui ele pode ser visto como um if, né? If, somos adultos, então a gente deveria tomar a rédea, tomar autonomia sobre esse processo como um todo. E, efetivamente, isso tem uma perspectiva de você declarar uma variável muito forte na tua carreira, né? À medida que você sabe que todos os passos dependem efetivamente das suas escolhas,
eu acho que isso torna a gente mais aderente, mais permeável às mudanças e vai fazer com que a gente crie essa casca que nos torna também competitivos no mercado, enfim, e atualizáveis, né? Então, essa é uma provocação, ela pode parecer até um xiste, né? Pode parecer algum tipo de redundância, mas é sempre bom a gente ter essa clareza, né? O quanto a gente tem que se envolver nessas decisões de forma profunda. Perfeito. Ponto 1, somos adultos e a gente tem que tratar códigos e aprendizado de forma racional e equilibrada. Beleza? Ponto 2, pessoal. A gente usa com muita recorrência um termo para quando a gente está falando de ensino e aprendizagem, que é o que a gente deveria aprender, né? De organizar para a gente jornadas pedagógicas. Não tem nada de errado com isso, né, Fábio? Longe de mim falar que a pedagogia está errada. Ao mesmo tempo, ao compreender que só você conhece, né, as suas necessidades, a realidade em que você está, por vezes, é melhor que você guie essa jornada de aprendizado, né? E é a oposição entre pedagogia e autodireção que eu queria explorar um pouco, né? Quando a gente está desenvolvendo um código, quantas vezes a gente não se vê de frente para uma lógica de uma pessoa que usou, né, essa lógica para resolver um problema e, para mim, eu gasto uma energia enorme tentando entender a lógica dela para que eu dê continuidade para esse trabalho. Tudo bem? Diferente de quando você lê um código que é seu, só seu, você tem que continuar. Essa é a oposição entre pedagogia e autodireção. Por vezes, quando você está numa formação que alguém te mandou seguir, você gasta uma energia enorme tentando entender o porquê das coisas, né? Isso se você estiver interessado, senão você só larga a mão e não quero mais saber. Versus quando você mesmo organiza esse percurso. Então, quanto mais maduro a gente for nessa oposição entre pegar jornadas prontas, pré-formatadas, e trabalhar na criação das minhas próprias jornadas de aprendizado, mais competitiva eu vou ficar no meu desenvolvimento de competências. Beleza? Beleza, Fábio Ribeiro? Comentário sobre o ponto 2? Eu tenho um comentário que parece uma oposição, né? Parece uma escolha, mas é um complemento. É como se você imaginasse o Waze sem que alguém desse a carga do mapa de ruas. Ele é um sistema de autodireção, só que se você não tiver o mapa, ele vai te levar para lugares equivocados ou ele não vai ser assertivo na direção. O que eu quero dizer é o seguinte, a autodireção, ela funciona quando a gente tem capacidade de interpretar o caminho. E isso só se dá a partir da pedagogia. Eu preciso de um suporte. Então, eu começo aprendendo, e ao aprender, como vocês também aprendem com programação, a gente usa bibliotecas prontas, a gente usa linhas de outros códigos, e em algum momento esse aprendizado vai me dar capacidade de autodireção. Então, o pedagogia versus autodireção, ele é menos uma oposição e mais uma ordem cronológica da coisa. Eu tenho que, obviamente, subir no ombro de alguém para poder definir a minha direção. Só definir que eu vou ter autodireção sem ter repertório, sem ter base, a gente, na verdade, vira alguma coisa sem bússola. Então, aqui é uma composição. Eu preciso, efetivamente, ter uma base para poder determinar a outra. Então, leiam dessa forma, eu acho que isso é um bom conselho. Eles não são uma oposição exclusiva, né, Fábio? São opostos no que diz respeito à definição, mas eles não são excludentes, certo? Exato. Perfeito. Pedagogia para todos, para que a gente consiga se autodirigir. Então, primeiro ponto, somos adultos. 2, pedagogia ficar bem ilustrativo, assim. Quando a gente está olhando para a tecnologia, no que diz respeito à aprendizagem, por mais que a gente ame tecnologia, que a gente desenvolva essas tecnologias, eu não posso achar que porque eu estou no site X ou Y, eu vou ter um milagre sendo operado. Tudo bem? Eu não posso confiar que só porque existe uma inteligência artificial recomendando o próximo curso que eu deveria fazer, que ele está 100% certo. Eu também não posso achar que ele está 100% errado, mas eu preciso, no mínimo, racionalizar. Eu cansei de ver, pessoal, nos últimos anos, né, as pessoas se apoiando nas recomendações pura e simplesmente de qualquer tipo de streaming, de qualquer tipo de plataforma de, né, busca. Eu tenho que tomar muito cuidado quando a gente está falando num contexto de aprendizado e autodesenvolvimento, para não achar que tecnologia vai operar esse milagre, que ela sabe exatamente o que você precisa.
Hoje, a gente cada vez mais confia em tecnologia sem questionar, né? Quando a gente olha, por exemplo, que o Fábio deu do Waze, quantas vezes a gente simplesmente não põe a rota, segue de olho fechado e não racionaliza, né, de forma equilibrada e racional, como foi o nosso primeiro recado, sobre será que aquele é de fato o melhor caminho? Então, eu queria nesse ponto 3 ressaltar aqui a necessidade da gente ser maduro e olhar para a tecnologia assim, com muito amor, com muito carinho, porque a gente ama, né, a gente faz isso, mas eu não posso confiar de forma cega e irracional nas recomendações simplesmente porque elas vieram de um algoritmo. Certo? Comentário sobre o ponto 4? Sobre o 4 não, porque a gente está no 3, mas sobre o 3 eu tenho um sobre ponto. Exato, isso. O fato dela não operar milagre, de novo, pô, eu sei que ela não opera milagre, né? Isso é uma redundância em si, é uma afronta lógica. De fato né? E quando a Kai expõe toda essa linha de raciocínio, o que ela quer dizer é que parece hoje que tudo que está dentro do contexto do digital é superior. E, em tese, aquilo é só reflexo de uma organização que existe no mundo físico, no mundo normal. Então, o lance todo é que essa confiança, ela trouxe a gente até aqui como sociedade. É bom que a gente confie nas partes para que a gente evolua, mas, efetivamente, esse nível de raciocínio sobre a capacidade de escolher dentre as opções de escolhas é o que faz com que vocês sejam bons programadores. Um bom programador é aquele que faz melhores escolhas e toma as melhores decisões. Você tem um portfólio de empresas para investir na Bolsa de Valores. É a mesma forma com conhecimento. Então, basta que a gente tenha a capacidade de fazer escolhas e gerir esses riscos. Aí é que o milagre ele se concentra como metáfora, né? Não dá para fazer milagre, ninguém vai fazer uma gestão de risco por você, até porque o teu risco, especificamente, é uma matriz muito particular, depende do teu contexto. E até porque, Fábio Ribeiro, no ponto 4, a gente opõe aqui uma defasagem quase da ciência e, né, da produção de conhecimento, que hoje a gente elas passam conhecimento do que ensinar as pessoas a decidir como elas aprendem esse conhecimento, né? Essas duas palavras, provavelmente a primeira você já ouviu falar. Você sabe o que é didática, certo? E potencialmente a de baixo você faz alguma analogia com matemática e não tem nada a ver, certo? Didática versus matética, pessoal, são oposições de ciências. Didática é a ciência do ensinar, matética é a ciência do aprender. Quantos de vocês tiveram matética na escola? Quantos de nós temos clareza de como que a gente aprende? De novo, estou voltando lá no início da provocação do vídeo. Como é que a gente aprende? Por quem você aprende? O que você aprende? A gente investiu pouco tempo, certo? Quantos livros de matética a gente leu? Potencialmente você aí que está assistindo que fez licenciatura, você leu sobre didática, você teve aula sobre didática. A gente investiu muito mais tempo, muito mais esforço do meio acadêmico, da ciência, em produzir conhecimento sobre didática e não sobre matética. Hoje, o entendimento um pouco melhor do cérebro, da psicologia comportamental, a gente tem tido boas práticas, né? A própria educação à distância, que a gente cita no vídeo, né? Trouxe para a gente uma necessidade de entender melhor como é que a gente aprende sozinho, né? Os VODs, os Video On Demand, trouxeram um pouco mais essa responsabilidade para a gente. Mas existe uma discrepância muito grande no conhecimento e na produção de conhecimento de didática versus matética. Agora, ponto 4, tem um comentário, Fábio Ribeiro? Sim, é uma expressão que não diz muito, né, no dia a dia, mas o aprender a aprender, ele é algo dos tempos, né? E como é que a gente aprende a aprender? A gente aprende com experiência, com experimentação, aprende com inteligência coletiva. E, em algum momento, as caixas ficaram muito divididas, né? Os programadores, eles ficaram numa etapa final, recebendo demanda, customizando ou produzindo coisas para outros, né? E, efetivamente, isso distanciou a gente do centro da ação. O centro da ação é o quê? Onde é que nascem os problemas? Eu quero estar lá. Porque se eu sei onde os problemas nascem, eu tenho capacidade de entendê-los mais propriamente e poder criar soluções melhores. O aprender a aprender tem a ver com isso. A gente precisa ir em direção ao centro de onde as coisas acontecem. E aí a gente volta a ter que incorporar conhecimento de economia digital, de contexto de época. Se você sabe a época que você vive, se você consegue interpretar mudanças de comportamento, como as pessoas se relacionam, o que elas valorizam, essa época de conveniência, efetivamente isso vai te dar
combustível para sacar o que você precisa aprender a aprender. Então, sim, é um termo da filosofia grega, mas como os gregos bem faziam, eles saíam às ruas para poder conversar com as pessoas, interpretar o que acontecia no contexto social para aprender o que deveriam aprender. Então, a provocação aqui por mais que a gente se veja como malabarismo, né, esse contorcionismo relacional. Eu preciso conversar com pessoas, eu preciso decodificar negócios, preciso desmontar coisas. Isso me dá capacidade de aprender a aprender. Perfeito. E, Fábio, você falou algo sobre uma discussão econômica, né? Sobre a gente conseguir olhar para o que a gente deveria aprender, né? E hoje, no ponto 5, para a gente concluir aqui essa parte inicial de panorama, e aí a gente já vai para a parte prática. Tá bom, pô, estão falando mó legal, escolado, entendi o contexto, me convenceu que eu tenho que aprender, mas como? Antes da gente dar essa resposta para vocês, queria concluir aqui os nossos 5 pontos de contexto, trazendo para vocês um fato, tudo bem? E um fato que acho que todo mundo que está assistindo essa palestra saiba, independente se está ou não, certo, na área de tecnologia, que a gente tem uma carência de profissionais de tecnologia numa economia que está cada vez mais digital. Então, essa conta não fecha faz tempo, né, Fá? Exato. Essa frase é tão velha e ela vai ficar cada vez mais velha. Por quê? Porque, de fato, a carência vai ser cada vez maior. A tristeza dessa frase é que ela era uma carência há 10 anos atrás e a gente imaginava que hoje ela não pudesse mais ser uma carência que tivesse resolvida, e a carência aumentou. E ela aumentou porque, efetivamente, existe um mercado que demanda muito mais profissionais do que a gente consegue repor. E a gente não consegue repor não por uma questão demográfica, porque falta gente, é porque faltam as habilidades mínimas. Hoje eu estava lendo no elevador uma notícia bastante emblemática dos tempos. Tem um teste mundial chamado PISA. Uhum. É um teste que equaliza os países da OCDE, tem lá uns 78, 80 países. Ele compara esses países em algumas habilidades básicas de matemática, ciência, literatura. Tal. São 3 habilidades muito simples. Exato. Tipo contas, leitura e compreensão do mundo. Basicamente, assim, isso. O Brasil sempre está nas últimas posições desse ranking, o que denota que a gente tem baixa capacidade instrumental lógica, porque essas matérias elas indicam nossa predisposição lógica, isso está intrinsecamente vinculado com carreiras de exatas, sobretudo de STEM, sobretudo de tecnologia, ou seja, a gente tem um gap de partida. Só que, para minha surpresa, o próprio PISA fez uma segunda pesquisa sobre o nível de exposição a conhecimentos de educação financeira dos países da OCDE. O Brasil está em 13º nesse ranking. Ou seja, o Brasil é altamente exposto a uma coisa que ele, de fato, não compreende. E acho que só uma informação no PISA, né, Fá, a gente está no nível 1. Exato. O nível 1 não sabemos interpretar problemas com uma variável explícita. Ou seja, se eu der um probleminha do tipo 2 mais 2 é igual a... Muitas pessoas no Brasil, 93%, mais especificamente, eu li esse número esses dias, 93% das pessoas já apresenta dificuldades. Então, é esse o nível do PISA que a gente está. Ao mesmo tempo, a gente tem acesso a uma educação financeira. A gente é exposto a conceitos financeiros. A gente está sendo convidado. E essa exposição, ela vem do mercado privado. Ela vem da publicidade das financeiras, dos bancos, tal. Natural, estou sendo exposto. Tem lá canais de youtubers, influencers, enfim, Fique Rico, Me Pergunte-me Como, Pai Rico, Filho Pobre, Família Desgraçada, enfim, tem um monte de livro assim. O lance a minha exposição é alta e, naturalmente, como país, o meu conhecimento é baixo. Ou seja, existe um gap entre eu receber a informação e saber processá-la. E esse gap, do ponto de vista de competitividade, de desenvolvimento de ciência, ele é gigantesco, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e existem cálculos para isso. Cálculos que talvez não digam muito para vocês, porque estão na casa dos trilhões, e a gente já perde referencial. Mas equivaleria aqui a PIBs do México durante 10 anos, que o mundo perde por falta de habilidades. Mas isso talvez não interesse a você particularmente, porque, ok, o que o mundo perde não é da minha conta, o que me interessa é o que eu perco, no que você está coberto de razão. Mas isso que você perde, você sabe o que você perde, você sabe o que você não tem, e aí o próprio estudo dá algumas respostas, né?
Os profissionais, num futuro muito breve, onde a tecnologia tende a virar commodity, onde uma inteligência artificial pode programar, vai abrir espaço para pessoas mais analíticas, né? A gente sai de um processo onde as otimizações começam a ser artificializadas e a gente valoriza mais profissionais que tendem a usar sua criatividade. Então, esse ponto 5 diz respeito a essa reflexão. A reflexão do autodesenvolvimento da programação pressupõe o seguinte: essa evolução não para, ela tende a ficar ainda mais extrema ao ponto dos diferenciais serem diferenciais criativos. A minha capacidade de resolver problema, a minha capacidade de me envolver com o meio e fazer disso, obviamente, combustível para a criatividade, inteligência socioemocional, que são coisas que talvez não estejam correlacionadas diretamente com o programador, mas sim com um programador do futuro que precisa montar uma carreira que se prepare para esse tipo de rebote. Programador, uma programadora aqui, sabe que tem que tratar o seu aprendizado como adulto. 2, vai ter que olhar para a autodireção como uma alternativa, talvez, de ganhar mais competitividade. 3, não vai confiar na tecnologia o tempo todo sem pensamento crítico. 4, vai olhar para a matética como um resultado de uma economia que não me ensinou a aprender, que me ensinou a ensinar. Como é que eu posso recobrar as rédeas disso? E, por fim, como o Fábio disse, vai olhar com maturidade para um processo contínuo de gap de habilidades, de um mercado extremamente demandante, que sabe que tem que se preocupar com o tamanho desse buraco. Certo? Exato. Um bom software, um bom código, ele tem uma boa arquitetura, ele tem um bom conjunto de variáveis. Como é que vocês identificam quais são as principais variáveis desse código? Porque no final é tudo recursivo. Essa arquitetura tem que ser capaz de chamar essas variáveis e gerar resultados que sejam competitivos. Então, existe uma correlação direta, estreita e bastante poderosa entre o jeito que eu codifico códigos de programas, softwares e coisas do tipo, e o jeito que eu planejo a minha vida. E, efetivamente, essa é a reflexão. Programem os seus desenvolvimentos e sejam tão críticos e tão, estudiosos como vocês são quando fazem isso para um sistema. Fábio Ribeiro, a cabeça da galera deve estar tipo, tá bom, mas como? Me dê respostas, por favor. Colocaram muitas perguntas na mesa. Legal, eu comprei a ideia de que a gente precisa desenvolver nossas habilidades, nossa jornada de aprendizado da mesma forma que eu desenvolvo os códigos, mas como? É verdade. Se você quer resposta, meu amigo, não é com a gente. A gente não dá resposta nenhuma, a gente dá caminhos, porque respostas são coisas que cada um tem a sua e, obviamente, fórmulas, elas não servem para esse nível individual. O que a gente dá são boas práticas. E as boas práticas, elas são tão singelas quanto óbvias. Elas indicam a formatação básica de um sistema, a formatação básica da biologia humana. Entrou algo, eu processo e sai algo. Essa é a natureza que existe desde sempre, desde que alguém mordeu uma maçã, houve um processamento, teve uma saída, ou que alguém arrancou a costela de alguém, enfim, eu não lembro muito bem como é que é a história, eu sei que teve uma entrada, teve um processamento, e nós somos essa saída universal aqui. Eu fiquei agarrada na palavra singela, já refletiu sobre a palavra singela? Obviedade é muito claro, mas singelo, eu acho que é isso, exato. Pessoal. Singeleza, aquela simplicidade inerente, meio que inata da coisa, aquilo que nasce com atributos que são altamente identificáveis e são de pouca dubiedade, assim. Com umas 10 palavras. Gostei, pessoal, mas a nossa sugestão aqui, ela é singela e ela é óbvia, como o Fábio disse, ambas palavras saíram da sua boca, que é: pessoal, você quer ter um norte para começar a autodirigir seu aprendizado? Para começar a tratar o seu aprendizado como adulto? Para conseguir parar de pegar atalho, certo? No mercado de tecnologia e construir conhecimento e aprender a aprender? Nossa dica, ela é óbvia, Fábio Ribeiro. Nossa dica é singela. Use pensamento computacional, como você bem disse. Exato. Tudo tem uma entrada, um processamento e uma saída. Então, a gente precisa colocar pensamento computacional para trabalhar para a gente aqui também. Exato. Certo? No nosso autodesenvolvimento. E o pensamento computacional, como vocês bem sabem, foi criado por um ser humano que veio de um macaco. Então, esse negócio é primitivo. O pensamento computacional é um neologismo. O pensamento computacional, sendo um computador uma criação humana, é igual a um pensamento humano. Se afixem a isso.
Perfeito. E aí eu queria fazer só garantir que tá todo mundo na mesma página, posso? Pode. Que Fábio já citou essa tríade aqui, pessoal. Quando a gente olha para pensamento computacional enquanto uma organização mental, eu estou falando de inputs, eu estou falando de processamento, eu estou falando de output, eu estou falando de entradas, fatos, o que eu já tenho, o que não dá para eu mudar, certo? Eu estou falando de uma tentativa de organizar instruções, né? De conseguir encadear escolhas e decisões. A gente já falou, certo, Fábio Ribeiro? Escolhas e decisões para produzir o resultado que eu quero, para produzir um resultado que de fato faça sentido, né? E aí a gente vai passar por cada um deles aqui tentando dar de novo, não uma fórmula mágica, mas sugestões singelas e óbvias para que vocês possam trabalhar melhor cada uma dessas etapas, pode ser? Exato. Então, a gente deu uma resposta aqui, singela e óbvia. Eu gostei, vou usar sempre essas duas palavras, singela e óbvia. Pensamento computacional também não só para desenvolver código, mas também para desenvolver o nosso aprendizado. Entendemos que pensamento computacional é identificar inputs, né, organizar essa entrada, encadear escolhas, instruções, decisões para produzir um resultado, certo? Quando eu estou pensando em input, Fábio Ribeiro, no que diz respeito a conhecimento, pessoal, eu queria que a gente tentasse recobrar as primeiras dicas que eu dei lá em cima, que é tudo aquilo que você recebeu como um input de aprendizado. Então, recebeu, você falou que você leu no elevador uma notícia sobre o PISA, isso chegou até você, certo? Você recebeu de presente essa informação. Outro input que você tem que levar, né, bastante em consideração é o que você já sabe. Será que essa informação que eu estou recebendo, ela é aderente com o que eu já sei? Será que eu consigo interpretá-la sobre outras óticas? Fábio Ribeiro, por exemplo, como um bom gestor, um bom executivo, mas também um bom contador, certo? Que tem educação financeira, que tem maturidade, que sabe, né, como é que essas coisas se organizam, isso resbala nele de uma forma diferente, certo? Porque ele está construindo conexões em cima daquilo que você já sabe, certo, Fá? Em cima daquilo que você já se desenvolveu. Beleza? E só no final, pessoal, eu queria que vocês olhassem para aquilo que é mandatório, entre aspas, certo? Quando você está olhando para a sua faculdade, quando você está olhando para o seu trabalho, você, obviamente, tem que aprender coisas que te mandaram aprender. Esse input, ele pode ser negligenciado? Não, a gente não está aqui tirando isso, né, de fora da cesta. Você vai ter que aprender isso. Isso é um input para o seu desenvolvimento. Mas essa é só a última coisa que eu gostaria que vocês olhassem. Se a partir de agora a gente conseguisse perceber tudo que está à nossa volta, a notícia do elevador que você leu, a notícia que você viu no feed, como input para o meu autodesenvolvimento, vocês vão começar a enquadrar todas essas coisas, né? Vocês vão começar a aprender a todo momento. Vocês vão começar a aprender vendo This Is Us. Vocês vão começar a aprender vendo Drive to Survive. Vocês vão começar a aprender ouvindo Queen. Por quê? Vocês vão perceber que tudo que chega até mim é um input. Beleza? A questão essencial do input é que não existe omelete na natureza. Não existe. Omelete é processamento. E a gente quer imputar omelete no nosso ensino. Na verdade, a gente tem que imputar ovo. E o que é o ovo do programador ou da programadora ou da carreira que você quer desenhar? É matemática, é estatística? Então, pensem no input como aspectos triviais. Ovo, farinha, manteiga, esse tipo de coisa, porque isso, de alguma forma, quando é misturado, gera alguma coisa potencialmente já produzida. Então, a ansiedade nossa é de colocar o bolo, de colocar o pão, de colocar o omelete no input. Não, isso não é input. Isso é processamento. Só que se processa isso com coisas que a gente coloca lá na base. E quanto mais qualidade meu ovo tem, quanto mais minhas galinhas forem free range, quanto mais minhas vacas forem bem cuidadas, melhores os inputs. Então, quanto mais qualificado a minha base de matemática, estatística, leitura, interpretação de texto, quanto mais isso for bem sedimentado, básico, né? Mais eu estou habilitado a aprender qualquer tipo de coisa, porque é a base do raciocínio crítico. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se eu te der 35 ovos que vão vencer... Não vale roubar na resposta. Se eu te der 35 ovos que vão vencer amanhã, você acha que você vai conseguir
comer 35 omeletes? Você acha que hoje a gente tem dificuldade, Fábio Ribeiro, porque a gente tem muitos inputs? Eu tenho input do meu feed do Instagram, eu tenho input das recomendações do YouTube, eu tenho a faculdade, o curso extra e o meu irmão me trazendo conteúdo e a minha irmã me trazendo demandas. Você acha que a gente perdeu o limite do volume de informações que a gente está conseguindo processar, Fábio Ribeiro? A questão toda é que não dá para você compensar uma defasagem correndo mais rápido, volume, né? Isso aqui tem músculo aqui dentro, né? E músculo, em um determinado nível, ele fica saturado e precisa descansar para poder criar o rompimento, a cicatrização para ficar mais forte. Ou seja, não adianta a gente, em algum momento, adicionar muito mais informações do que a gente mesmo consegue processar. Então, o cuidado aqui é de ser seletivo, e a seleção envolve a organização do que você vai aprender, em que momento, para que um aprendizado sustente o outro. Por mais que seja algo completamente, tem um grande apelo, né, esse volume de informações, não é sair fazendo uma porrada de curso e lendo um monte de livro que vai te dar conhecimento ou vai te dar inteligência ou capacidade de abreviar as coisas. A gente precisa de dar tempo de maturação. Então, efetivamente, se você perdeu tempo no passado, ok, planeje para que você recupere isso dentro de uma escala onde a sua musculatura seja preservada. Do contrário, você vai ter um burnout e vai morrer aí comendo Doritos do outro lado da câmera, certo? Que margem forte. Boa. Não, pessoal, Com comendo coca. Doritos com coca do outro lado. Exato, não adianta tentar compensar. Então, a Infobest diz respeito a isso. A gente tem hoje um acesso gigantesco à informação. Consumi-la de forma muito volumosa, sem ter base para receber, vai fazer com que a gente pire. Então, ninguém quer pirar aqui. Tenha tempo, planeje, dá tempo de fazer tudo na vida. Então, acho que uma forma, eu queria expor aqui 2 respostas, pelo menos, e vocês ponham aí no chat, pessoal, como é que vocês têm lidado com a qualificação desse input. Eu, especificamente, Fábio Ribeiro, tenho restringido cada vez mais a exposição à mídia de massa. O que eu quero dizer com isso, né? Como é que eu seleciono melhor o que eu vou deixar chegar até mim, né? Essa é uma forma de lidar com essa obesidade de informações? É só uma forma, certo? Quer dizer que é certo? Não. Quer dizer que você, no mínimo, tem que racionalizar sobre isso, né? Eu, por muito tempo, fui uma pessoa que não posso falar que eu ainda sou essa pessoa um pouco, que foca muito na quantidade, certo? E no número de exposições que eu tenho e não necessariamente na qualidade dessa exposição. O que, por vezes, perde o limite do saudável. Então, o que você tem que refletir aí é, assim como eu tenho refletido, se você está valorizando, se você está cuidando da qualidade. Quantos cursos eu fiz na pandemia? Quantos vídeos online? Quantas horas? Cuidado, porque isso faz a gente, né? É muito fácil a gente perder o limite. Minha recomendação, leiam os clássicos, sempre. Leiam livros de lógica, leiam livros de estatística, de economia básica, tá tudo ali. O resto é derivação. Perfeito, perfeito. Então, esse é o nosso recado sobre input, sobre as preocupações do input. E aí, a gente precisa ir para o outro extremo para a gente fazer aqui uma oposição, Fábio Ribeiro. Você falou sobre ovos e omelete, certo? Se eu tenho ovos como input e omelete como processamento, o meu output é potencialmente eu parar de sentir fome. É nutrição. Certo? É eu conseguir comer, né? Eu comer e parar de sentir fome. Ou Exato. Comer um negócio que faça bem para o meu corpo, né? Eu ia falar cocô, mas... Achei forte. Achei forte. Né, vou falar horário, né? Nutrição. São aspectos nutricionais. Eu acho melhor, né? Eu acho melhor. Mas quando a gente está falando de output, pessoal, a gente está falando menos de resultados práticos e mais de competência. O que eu estou querendo dizer, né? Eu podia tratar o omelete como output? Talvez tenha gente que coloque o omelete como output, mas quando eu estou falando de conhecimento, eu preciso conseguir ser um pouco menos concreto, eu preciso me despir um pouco dessa necessidade de demonstração. Tudo bem? Eu preciso conseguir transformar tudo isso em competência, eu preciso internalizar. E o nível de maturidade desse output para a educação é bem desafiador, né, Fá? Porque às vezes a gente demora 10 anos para ver um resultado, para ver um output. Pode ser que hoje
só eu tenho a clareza do quão importante os meus professores de algoritmo foram para que eu conseguisse escrever códigos em papel e como aquilo me treinou a não depender de um editor de texto específico, né? Quando a gente está falando de autodesenvolvimento, de aprendizado, de autodesenvolvimento, o ponto que eu queria ressaltar aqui no output é a gente conseguir olhar para esse longo prazo. Qual é o resultado final? Qual é o objetivo final? Será que era só fazer um omelete e mostrar para alguém? Pode ser, mas ele é raso do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de fato, longevidade desse output. Beleza? Comentário sobre output, Fábio Ribeiro? Eu tenho um comentário, sim, porque eu acho que eu vou generalizar para fazer meu ponto, mas leiam isso como uma coisa que não é generalizada no mundo real, mas dentro das áreas técnicas, o output está sendo muito baseado no ganho rápido, no ganho de grana mesmo, né? Tipo, as carreiras são demandadas, então a saída toda tem sido concebida para esse fim. Só que essa grana, ela tem prazo curto, assim. Se você pensar de forma racional, o mesmo efeito que gerou esse tipo de bolha no mercado de tecnologia, essa escolha de você se privar de uma oportunidade no curto prazo que vai te dar mais grana em função de desenvolver uma carreira que não vai te dar tanta grana no começo, mas te dá mais capacidade de ir mais longe lá na frente. É muito comum hoje que as pessoas estejam buscando recolocações, mudando de emprego, aceitando por conta de uma demanda acelerada e aquecida do mercado, para ganhar 2, 3 vezes o que ganhavam, mas não efetivamente aquilo vai te dar uma construção de carreira. Não vai te dar uma construção para que você, em algum momento, esteja no passo de ser um líder ou uma líder e que possa usar os seus atributos de conhecimento por mais longo prazo. Então, pensem o quanto a entrada e processamento de saída de vocês tem a ver com conhecimento ou tem a ver com benefício de curto prazo voltado à parte financeira. Não há um julgamento de certo e errado, mas há uma segunda análise que pode ser feita e aí, obviamente, cada um de vocês tem seus parâmetros para fazer suas escolhas. Beleza, pessoal? Inputs sobre qualidade desses inputs, né? Como é que eu consigo olhar tudo que está à minha volta com clareza para que isso reverta, certo? No output desejado, no caso do exemplo, gostei do exemplo do ovo, omelete e nutrição, para que isso reverta em nutrição. Como é que eu olho tudo que eu tenho disponível e tento colocar tudo isso como input? Tudo bem? No output, a grande sugestão que a gente tem aqui para vocês é cuidado para não achar que o resultado final é só mostrar para alguém um omelete. Não é sobre isso. Eu tenho que ter clareza que para autodesenvolvimento é sobre perpetuidade, é sobre longo prazo. E aí, para a gente encerrar, temos o supra-sumo ali do meio, Fábio Ribeiro. Temos processamento. Quando a gente olha para as estratégias de processamento em pensamento computacional, pessoal, a definição técnica desse processamento é: você tem que ser capaz de abstrair modelos, certo? Do ponto de vista de que você vai ter que criar estruturas e arranjos e soluções, certo? Que sejam generalizáveis. O que eu quero dizer? Que eles se apliquem a mais de um caso. Certo? Senão isso não é uma abstração, senão isso é só a resolução do problema do Fábio para fazer um omelete na frigideira do Fábio. Tudo bem? Eu preciso abstrair, eu preciso tentar criar uma sequência, né, de instruções, um algoritmo que seja útil para todo mundo que quiser fazer um omelete. Tudo bem? Então, a abstração tem que fazer parte do nosso cotidiano. Quando a gente está desenvolvendo, a gente faz isso. Eu tenho que reconhecer padrões, eu tenho que conseguir olhar para o lado e perceber o que se assemelha mais. Então, quando eu uso essa frigideira aqui descascada para fazer o meu omelete, ele cola. Quando eu coloco manteiga versus azeite, eu tenho que achar esses padrões para chegar no melhor algoritmo. E eu tenho que decompor essa solução. Eu preciso quebrar isso em problemas menores. É só assim que eu vou chegar num bom algoritmo. E essas características, Fábio, processamentos de conhecimento de aprendizagem. Exato, porque na carreira também pode ser isso, né? Você pode abstrair e pensar, bom, o que eu desejo ser? Legal. Deixa eu reconhecer os padrões de pessoas que são o que eu desejo ser. Deixa eu estratificar o que essas pessoas fizeram e, obviamente, eu construo a minha trilha baseado nesse processo.
Então, isso é poderosíssimo, né? Então, eu especificamente fiz essa mesma coisa, né? Eu abstraí, me projetei dentro de uma função que eu gostaria de estar, decompus minhas referências, obviamente estratifiquei aquilo que fazia sentido para mim e criei o meu próprio algoritmo. A gente pode criar, ou a gente pode copiar um algoritmo alheio? Eu acho que é um bom ponto de partida. Eu acho que eu não condeno a cópia desde que ela seja um suporte e não seja efetivamente uma muleta eterna. Mas, efetivamente, acho que cada um de vocês vai ter capacidade de construir seus próprios algoritmos. Eu gosto de pensar, Fábio, na programação a gente usa muito uma estratégia chamada pair programming. Pair programming é quando eu sento do lado de uma pessoa, como a gente está pair teaching. Oh, que chique. Pair talking. Quando você senta do lado de uma pessoa e permite que existe uma troca, né? Não é uma imposição, não é uma sobreposição, é uma troca de lógicas. Quando a gente está falando de reconhecer padrão, por que pair programming é tão efetivo para código? Porque eu tento entrar em como você pensou, para que eu tente te ajudar em tempo real a fazer isso. É uma boa tática a gente tentar estudar em dupla. Não sei se alguém já tentou, né, fazer isso, mas quando eu entendo como é que o outro está tomando decisões de aprendizado, eu posso reverter isso para mim. Então, reconhecimento de padrões, aqui está uma boa dica para a gente poder avançar no processamento dos nossos aprendizados, da nossa autodireção. Outra coisa que eu queria comentar é que quando a gente fala de abstração no que diz respeito a processamento, eu estou falando da gente tentar se concentrar na formação e na informação. O que eu estou querendo dizer? Quando o Fábio traz o exemplo, por exemplo, do PISA versus educação financeira, se eu me concentrasse apenas na informação, o que eu ia tirar daquilo? Brasileiro tá manjando investir. Olha que beleza! Agora a gente tem pessoas mais maduras do ponto de vista de produção de conhecimento de finanças ou tomada de decisão com as minhas finanças. Agora, quando eu vou um pouco além, eu me concentro na essência e eu vou a fundo entender o que é o PISA e eu tenho esse conhecimento, eu percebo que a minha análise tem que ser muito mais profunda. Exato. Que isso é um problema de arquitetura, é um problema estrutural. Então, quando eu estou aplicando abstração num contexto de aprendizado, é sobre eu me concentrar na essência, eu tentar olhar o que está no centro daquela questão, ao invés de criar um conhecimento que seja informativo, que tenha prazo de validade muito curto também, né? Que seja superficial. Então, a abstração aplicada à educação tem a ver com a gente conseguir ir além. E resumidamente é isso, né? A abstração é se permitir enxergar além do que se vê, né? Então, por isso que a gente fala abstraia, ou seja, pare de ver só aquilo que seus olhos estão te informando, tente ver outras coisas com as informações que você tem. Perfeito. E para a gente terminar aqui, pessoal, decomposição. Muito importante a gente não hiperventilar quando a gente está aprendendo, né? Quando a gente olha para um artefato educacional importante de 1950, o Bloom, né, foi um pesquisador de educação, ele até então não tinha clareza das dificuldades cognitivas que cada uma das atividades tinha. E aí ele definiu isso, certo? Ele colocou aqui uma tentativa de organizar, de decompor a cognição das pessoas. O que ele quis dizer? Cara, não adianta você querer me julgar se você sequer compreende o que eu estou falando. Não adianta você querer analisar algo se você sequer aplicou. Você está querendo analisar uma parada que você nunca fez? Você pirou, né? A taxonomia de Bloom, para mim, é um dos principais artefatos, né, para ajudar a gente a decompor uma jornada de aprendizado. Cara, eu quero muito aprender sobre blockchain, certo? Eu tenho que criar uma jornada. Mas eu não posso começar de primeira tentando julgar se ele é bom. Não, eu tenho que primeiro entender. Depois eu vou compreender, depois eu vou tentar aplicar. Aí sim eu começo a analisar, aí eu posso tentar resumir isso. E aí sim eu vou criar, e aí sim eu vou conseguir julgar algo. Eu preciso conseguir dar clareza desses passos, né? Decompor esse problema que é aprender blockchain, por exemplo, para que eu consiga dar passos firmes. Então, decomposição é um recado importante para a gente, por vezes a gente fica meio ansioso, né? Exato. E aí nos resta criar algoritmos, passos concretos para que a gente aprenda. Fábio Ribeiro. Para mim, algoritmos é sobre repertório. Queria saber, na sua opinião, Fábio Ribeiro, como é que a gente escreve bons algoritmos de autodireção? Precisa de boas entradas, né? Se a gente tem boas entradas, eu tenho bons algoritmos e eles vão me recomendar sempre saídas pertinentes ao contexto onde eu vivo. Então, um bom algoritmo, ele não é um algoritmo de uma saída única, né?
Ele é um algoritmo que te apresenta leques de acordo com os perfis das pessoas que estão ali ou os perfis que eu coloco no meu próprio sistema. Então, o repertório tem a ver com isso. Desenvolver uma qualificação do conjunto de entradas, pessoal. Acho que foi isso. Esses paralelos são super pertinentes. Aproveitem, façam essas conexões e tentem usufruir da lógica que vocês ganham no cotidiano, fazendo programas, fazendo códigos, desenvolvendo sistemas. Usem isso para si próprios. Vocês todos são máquinas sistematizáveis. Perfeito. Então, uma pergunta que não quer calar, pessoal, reflitam aí. Será que a gente está usando tudo que a gente aprende quando a gente está escrevendo códigos, quando a gente está organizando? Sigam aprendendo, sigam tentando, né, desenvolver seus próprios algoritmos de autodireção, pessoal. É isso. Obrigada.